Sugi e Chikako se formaram na faculdade, voltaram para sua terra natal e se casaram alguns anos depois. Miyawaki compareceu à cerimônia. Depois que Chikako casou e mudou de sobrenome, Miyawaki deixou de chamá-la de Sakita e passou a usar Chikako. Tendo chegado àquele ponto, o rumo da história estava definido, considerando a natureza de Chikako e de Miyawaki. Essa era uma certeza. Se às vezes, ao se lembrar de Satoru Miyawaki, o peito de Sugi ainda se agitava, esse era seu castigo por ter roubado as palavras do amigo na época em que a história ainda poderia ser outra. E agora, se eles adotassem Nana, a presença do gato certamente atormentaria Sugi, dia após dia. No entanto, Miyawaki, que se deixara silenciar sem resistência, estava passando por dificuldades e precisava de alguém que cuidasse de seu precioso gato. Sugi sentia que era sua obrigação, por ter ganhado usando de táticas vergonhosas. Pode parecer tarde demais para eu tentar me redimir, depois de ter sido tão mesquinho e covarde, mas eu sempre gostei de você, Miyawaki. Sempre o admirei. Apesar de ter levado uma vida tão mais difícil que a minha, você sempre foi muito mais generoso e gentil. A verdade é que, se fosse possível mudar, eu queria ser uma pessoa como você. Sugi não teria coragem de dizer tudo isso, mas sua disposição em ficar com o gato do amigo era sincera. Na manhã seguinte, a besta e eu nos encontramos novamente. Depois que todos tomaram café da manhã na sala de refeições, Chikako foi buscar o cachorro em outra sala. Por favor, Tora, seja bonzinho. Do outro lado da porta, ouvi quando ela disse isso. Sugi perambulava pelo salão, Sugi perambulava pelo salão, preocupado. Satoru não perambulava, mas dava para ver que também estava preocupado. Os únicos tranquilos éramos Momo e eu. Eu já tinha forrado bem o meu estômago com um blend atum especial incrementado com lascas de frango. Estava pronto para que desse e viesse. A besta fincou as pernas no limiar da porta e ficou me encarando, sem olhar para Satoru. Ah, é. Ontem ele levou uma bronca e tanto. Seu mestre disse que ele não podia latir para Satoru porque ele era um grande amigo. Assim, só restou um alvo para seus ataques. Vem, quero ver. Estou preparado. Estou esperando. Então, a besta começou a latir com tanta fúria que parecia prestes a dar o bote. Que audácia! Os humanos gritaram, aflitos, e eu arqueei todo o corpo, arrepiando até o último pelo. Momo, ao meu lado, murmurou: Até que você não faz feio. Fico muito lisonjeado, minha senhora. E para o cachorro: Some daqui! Ele continuou latindo mesmo sob as broncas de Chika Koisugi. Satoru veio correndo me segurar para que eu não atacasse. Com você aqui, meu mestre e sua esposa vão se lembrar sempre de Satoru. E quando ela pensa no Satoru, meu mestre fica triste. Você acha que eu aceitaria viver numa casa com um cachorro que nem você? Nem precisa me mandar embora. Com você aqui, meu mestre e sua esposa vão se lembrar sempre de Satoru. E quando ela pensa no Satoru, meu mestre fica triste. Você acha que eu aceitaria viver numa casa com um cachorro que nem você? Nem precisa me mandar embora. Eu vou por minha conta. Se é briga que você quer, sabe que eu estou muito acima do seu nível. Você só tem tamanho, mas sei que nunca lutou pela sua vida. Nunca entrou numa briga sabendo que se você perdesse aquele território, teria menos comida para sobreviver no dia seguinte. Sempre viveu nessa vida boa de cachorrinho mimado, nas costas dos outros. Soltei sobre a besta todas as pragas e ameaças que eu tinha aprendido ao longo de inúmeras batalhas. Falei coisas que não poderia reproduzir para os ouvidos sensíveis das senhoras e dos senhores leitores. Deitada em cima da televisão, Mom apenas assistia a tudo, e me doía dizer termos de tão baixo calão na frente de uma senhora de respeito. Some logo daqui, seu desgraçado! Latiu a besta à beira das lágrimas. Achou que ia conseguir ganhar de mim do alto dos seus 3 anos de vida na coleirinha, foi? Ainda te falta muito, cão. Ainda te falta muito chão. Mom já viveu o dobro do que eu, mas eu já vivi o dobro do que você. Não posso admitir nesta casa alguma coisa que faça com que eles lembrem desse Satoru. Afinal, cala a boca. Se você continuar, vai se ver comigo. Mas a besta não se calou. Sua coragem foi admirável, ou talvez ele só estivesse no embalo. Afinal, pelo cheiro desse cara, ele não tem mais salvação. Eu mandei calar a boca. Nina! Nana! O grito de Satoru foi realmente agoniado.
É que eu tinha conseguido me desvencilhar das mãos dele e saltar para cima do cachorro. O ganido da besta ecoou pela sala. No seu focinho rajado havia 3 marcas de unha que se tingiam de seu sangue. E mesmo assim, Toramaru não botou o rabo entre as pernas. Seu rabo pareceu prestes a baixar algumas vezes, mas ele resistia e o erguia novamente. E continuava rosnando um som do fundo da garganta. Nana, que absurdo! Machucar o cachorro desse jeito? A vitória já estava definida. Eu me deixei levar, comportado por Satoru, que se desculpou efusivamente para Toramaru, Sugi e Chikako. Não tem problema, ainda bem que Tora não mordeu, disse Chikako, pálida, com um suspiro. Sugi deu um tapa forte na cabeça de Toramaru. Se tivesse mordido, Nana estaria morto. Pela primeira vez, Toramaru botou o rabo entre as pernas e me encarou furioso. Eu sei. Sei que não foi pra mim que você baixou o rabo. Desculpa. Vocês foram tão gentis se oferecendo para ficar com Nana, mas vou ter que levá-la embora, disse Satoru, chateado. Seria maldade obrigar Toramaru a viver com um gato com quem se dá tão mal. Satoru pegou a caixa. Ao entrar, eu me voltei uma última vez para o cachorro. Obrigado, Toramaru. Ele fez cara de espanto. Eu só vim para curtir a viagem com Satoru, não posso ficar morando aqui. Estava pensando como faria para conseguir ir embora com ele, mas graças a você, vou poder seguir em viagem, tranquilo. Toramaru baixou os olhos e relaxou o rabo. Satoru e eu saímos e nos dirigimos à van prata. Toramaru também foi levado na coleira para se despedir de nós. Sugi mantinha a guia curta com várias voltas na mão. Momo veio participar da despedida por vontade própria. Disse que fazia tempo que não assistia a um verdadeiro duelo. Sinto muito, de verdade, dizia Chikako. Ainda bem que Nana não se machucou. Eu queria mesmo ficar com ele. As desculpas incessantes do casal só deixavam Satoru mais desconfortável. Era compreensível, pois no fim o único que veria alguém foi eu, o lutador mais intrépido. Como sempre, todos adiavam a despedida até o último instante. Mesmo depois que Satoru já tinha se sentado ao volante, Chikako continuou trazendo de casa presentes e lembranças para ele levar. Ah, esqueci isso. Ah, esqueci aquilo. Mas cedo ou tarde, ela era preciso dizer adeus. Aliás, comentou Satoru pela janela do carro. Na época da escola, eu tinha uma quedinha por você, Chikako, sabia? Ele disse na maior naturalidade, como se fosse um comentário qualquer. Sugi ficou sério. Chikako disse um oi? Satoru esperou a resposta, tranquilo. Ela tinha os olhos arregalados de surpresa, até que riu baixinho. De onde você desenterrou isso, depois de tanto tempo? Eu nem sei o que dizer. É, né? Os dois riram alto. Sugi relaxou, parecendo aliviada, e se juntou à risada, embora um pouco atrasado. Mas mesmo rindo, parecia prestes a chorar. Satoru deu partida. Toramaru! Quando se deram conta, o cachorro estava agitado, tentando se livrar da guia. Ei, gato! Toramaru me chamou. Pode ficar com a gente. Meu mestre riu junto com a esposa e com Satoru. Então você pode ficar. Como você é tonto, eu já falei que de qualquer jeito eu não queria ficar. Toramaru, se comporte. Pelo menos agora, brigou Sugi com um puxão irritado na guia. Não brigue. Ele está tentando me convencer a ficar. Depois de toda a confusão que Toramaru tinha aprontado, seus donos logo acharam que ele estava bravo de novo. Será mesmo que ele está latindo de raiva? Comentou Satoru, olhando pelo retrovisor. Está me parecendo um pouco diferente do latido de antes. É por isso que eu gosto de você, Satoru. Você percebe essas coisas. E assim, com um pequeno toque da buzina, a van prata deixou a pousada para trás. Eu tinha achado uma ideia tão boa eles ficarem com você. Você continua remoendo isso? O Monte Fuji já ficou para trás. Além do mais, se era para me deixar lá e buscar depois, era melhor nem deixar. Ao me ver espichado junto à janela traseira da van, Satoru riu. Do mar você não gostou muito, mas o Fuji fez sucesso, hein? Ué, o Monte Fuji não faz aquele rugido sinistro que ecoa na barriga da gente nem fica correndo na nossa direção. Seria legal se a gente pudesse voltar aqui algum dia. E é mesmo. Vamos voltar. E dormir de novo na pousada do Sugi da Chikako. O quarto em que a gente ficou tinha uma bela vista para o Monte Fuji. E também você adorou aquela televisão de tubo, não foi? Exatamente, a televisão. Aquilo lá é muito bom. É do tamanho perfeito para deitar as patas encolhidas embaixo do corpo e ainda fica quentinho. Aliás, Satoru, não dá para trocar a nossa por uma daquela, não? Achei incrível. É uma pena que lá em casa só tenha de tela plana.
Mas a novinha, trocar por uma de tubo já seria um pouco demais. Que decepção. Bom, então a televisão fica sendo um atrativo especial da pousada do Sugi. E da próxima vez que a gente vier, Toramaru vai nos receber abanando o rabo. No final da tarde, um hóspede ligou e fez reserva para o mesmo dia. Será que é melhor prender Toramaru? Acho que sim. Talvez ele ainda esteja nervoso por causa da briga. Enquanto prendiam a correia de Toramaru na casinha, Sugi se virou para a esposa. Aquela história que o Miyawaki falou hoje? Ah, não vai dizer que você ficou encanado. Sugi tentou fingir que Chikako não tinha acertado em cheio. Não, é só que... Fiquei pensando o que teria acontecido se ele tivesse se declarado para você quando ainda estávamos na escola. Não sei, Chikako deu de ombros, indiferente. Só ouvindo isso na época para saber como eu ia me sentir. Faz sentido. Ele não teve como argumentar. Mas até que seria legal saber como se sente uma garota com o coração dividido. Então você ia ficar dividida? Perguntou Sugi, surpreso. Eu ia, ué. Chika correu. Ia ficar travada diante de dois garotos de quem eu gostava. Sugi segurou a vontade de chorar. Então, ela não sabia quem teria escolhido. Bem, pelo menos viu os dois no mesmo nível. Isso foi o suficiente para deixar mais leve a inveja que ele sentia por todos aqueles anos. Da próxima vez que eu encontrar Miyawaki, vou poder ser um amigo melhor. Sugi ficou felicíssimo ao pensar isso. Relato 4. Noriko Kashima. Noriko já estava acostumada com mudanças porque em seu emprego anterior era transferida com frequência. Foi logo abrindo as caixas de papelão, começando pelos artigos de primeira necessidade. Desmontava as caixas a cada 2 ou 3 que esvaziava, para ter espaço. De qualquer jeito, não havia muita coisa, pois ela já tinha aprendido a não acumular móveis nem utensílios domésticos. Da nova caixa que abriu saiu um relógio de parede cujos ponteiros indicavam meio-dia. O gancho para pendurá-lo ainda não tinha aparecido, então ela o apoiou no sofá. Sempre que desempacotava uma mudança, pensava que na vez seguinte deveria guardar o gancho junto com o relógio, mas todas as vezes acabava esquecendo. O celular, que ela mantinha sempre no bolso durante as mudanças para não correr o risco de perdê-lo em meia bagunça, vibrou. Era um e-mail. O remetente era Satoru Miyawaki, sobrinho de Noriko Kashima. Fora deixado aos seus cuidados por sua falecida irmã mais velha e levava o sobrenome do pai. O assunto da mensagem era desculpa, acompanhado de um emoticon bonitinho. Noriko não usava emoticons. Quando era mais jovem, até que tentara, pensando que talvez assim conseguisse demonstrar um pouco mais de intimidade, mas todos os seus interlocutores acharam esquisito. Assim, acabou chegando aos 50 e tantos anos sem nunca se acostumar. Eu disse que chegaria no começo da tarde, mas parece que vou demorar um pouco mais. Desculpe por deixar você desempacotando tudo sozinha. Ele tinha avisado que viria depois de visitar o túmulo dos pais. Talvez as reflexões do cemitério tivessem se prolongado mais do que o esperado. Noriko escreveu, entendi, no assunto da resposta. No corpo digitou. Aqui está tudo bem, tome cuidado na estrada. E enviou. Em seguida, sentiu brotar uma inquietação. Será que tinha sido seca demais? E se parecesse que ela tinha mandado uma mensagem antipática porque estava brava com o atraso? Abriu a mensagem recém-enviada e a releu. Tanto a dele quanto a dela eram simples comunicados, mas a de Satoru conseguia, mesmo tão curta, ser cheia de simpatia, enquanto a dela era formal e padronizada. Será que deveria ter acrescentado alguma coisa? Começou uma nova mensagem com PS, mas não conseguiu pensar em nada leve para acrescentar. Por fim, escreveu: não vai ficar aflito e causar algum acidente. Mas novamente, no instante em que apertou enviar, sentiu que não era bom. Ainda tentando consertar a situação, enviou uma terceira. Fiquei preocupada com você tentando ganhar tempo dirigindo rápido demais. Depois de enviar, percebeu que não fazia nenhum sentido, já que receber um monte de mensagens enquanto dirigia é que ia atrapalhar. Ficou desanimada, então o celular vibrou novamente. Era Satoru. O assunto era hahaha. Noriko ficou aliviada na hora. Obrigado pela preocupação. Vou seguir seu conselho e ir devagarinho. No final, como não poderia deixar de ser, havia um emoticon fofo acenando um tchau. Noriko se deixou cair no sofá, exausta com a própria incompetência. Onde já se viu fazer seu sobrinho mais de 2 décadas mais novo ter que consertar suas bobagens? Pensando bem, sempre foi assim entre os dois. Sempre desde que a irmã e o cunhado faleceram. E ela ficou com a guarda dele, na época com 12 anos.
A irmã de Noriko sempre fizera todo o possível para cuidar dela. Será que Noriko tinha conseguido fazer o mesmo por Satoru? A herança que recebera da irmã? Será que não tinha se limitado a sustentá-lo financeiramente? Esse questionamento nunca abandonava seu peito. Noriko era 8 anos mais jovem do que a irmã. A mãe delas morrera quando ela era muito nova e quando estava no primeiro ano do fundamental, o pai também faleceu. Assim, por boa parte da vida, tivera a irmã mais velha como verdadeira guardiã. Quando seu pai morreu, Noriko quis desistir de seus planos de cursar uma faculdade, mas a irmã fez questão, argumentando que, inteligente como ela era, seria um desperdício não prosseguir com os estudos. A irmã tinha começado a trabalhar na cooperativa agrícola de sua cidade natal assim que terminara o colégio. Provavelmente já escolhera esse caminho sabendo que Noriko faria uma faculdade. Pela situação financeira da família, seria difícil que as duas filhas fizessem, mesmo se o pai ainda fosse vivo. Noriko conseguiu, na primeira tentativa, entrar para a faculdade de direito que desejava. No mesmo ano, por coincidência, a irmã foi morar em Sapporo. Com a faculdade em que Noriko estudaria também era longe, as duas deixaram a terra natal ao mesmo tempo. Nessa ocasião, a irmã se desfez de uma só vez de todas as terras do pai, tanto a de plantio quanto a área que possuiu na montanha. Achava que se fosse vendendo em partes o ganho seria irrisório. O valor que recebiam até então pelo uso da terra arrendada aos agricultores da região não era grande coisa. Vendendo tudo de uma vez, conseguiram um valor razoável, com o qual podiam custear a faculdade e os gastos de Noriko. No começo, colocaram a casa para alugar, pois queriam manter pelo menos isso, mas, antes de Noriko terminar a faculdade, acabaram tendo que se desfazer também dela. Isso porque a irmã se casou e não quis que o sustento de Noriko pesasse sobre as finanças de sua nova família. Então, venderam a casa para cobrir as mensalidades que faltavam do curso. Desculpe, não consegui esperar até você se formar para me casar. A irmã se desculpou repetidas vezes, mas Noriko sabia que o futuro cunhado já tinha esperado muito tempo em silêncio. Ele finalmente fez o pedido, pois, por causa do trabalho, teria que ir embora de Hokkaido. Na verdade, essa era a justificativa de fachada, mas havia também outro motivo que ninguém queria falar em voz alta. É que a família do cunhado se opunha a seu relacionamento com uma mulher que, além de não ter pais vivos, ainda precisava sustentar a irmã mais nova. Era uma família rica e estavam convencidos de que a moça só tinha se aproximado dele pelo dinheiro, que tiraria das dificuldades. Que a tiraria das dificuldades. Os pais insistiam em organizar encontros formais com outros pretendentes para tentar separar o filho da namorada, e os dois não suportavam mais a pressão. Que bom que ele não cedeu às vontades da família e não desistiu da minha irmã. Noriko sentia apenas gratidão por ele. Jamais pensou em se opor ao casamento. Mas não é melhor a gente manter pelo menos a casa? Elas tinham colocado a casa para alugar, para que não ficasse abandonada, mas Noriko sabia que a irmã gostaria de voltar a morar lá algum dia. Só falta um ano para me formar, e depois disso vou receber um salário do estágio. O rosto da irmã se anuviou. Ah, a verdade é que não estou mais conseguindo encontrar quem queria alugar a casa. Já está bem velha. O inquilino de agora disse que se a vendermos ele gostaria de comprá-la e fazer as melhorias necessárias. Se não, vai sair de lá. E as condições que ele propôs não são ruins. Nós duas vamos morar longe de Hokkaido. Não dá para manter uma casa vazia. Se nós mesmas providenciarmos a reforma, talvez apareçam outros inquilinos, mas isso fica apertado demais para nosso orçamento. Uma casa sem moradores não aguenta a neve do inverno. Foi só então que Noriko percebeu que até então vivia confortavelmente às custas da irmã, sem ter noção da situação real. A irmã era mais apegada que Noriko à casa em que cresceram, mas foi obrigada a vendê-la por causa dela. E, mesmo assim, jamais se reclamou até o fim da vida. Noriko desejava poder retribuir algum dia tudo que recebera da irmã, mas ela se foi cedo demais, junto com o marido. Por isso mesmo, Noriko sabia que o mínimo a fazer era cuidar muito bem de Satoru, o menino que ficou órfão. Sempre foi essa sua intenção, mas talvez tivesse fracassado até mesmo nisso. Desculpe, irmã. Sei que não pude fazer Satoru feliz, muito pelo contrário. Só o faz se preocupar e ter que fazer cerimônia até nas menores coisas, como mandar mensagens com hahaha. Era só uma mensagem brincalhona, mas transparecia o cuidado afetuoso característico do sobrinho. Morando com a tia, ele sempre foi uma criança madura, obediente e cuidadosa. Mas será que essa era a sua personalidade verdadeira? A irmã
Costumava reclamar que o filho era travesso e que dava muito trabalho. Dizia isso rindo, feliz. E de fato, enquanto os pais estavam vivos, Satoru era uma criança agitada. Quando Noriko ia visitar a família, ele fazia muito charme, com o ar despreocupado das crianças que sabem que são queridas. Grudava nela. Titia, titia! Às vezes fazia birra e armava cenas. Seu comportamento era infantil, como o de qualquer criança. Mas, depois que foi morar com Noriko, nunca mais teve caprichos. Talvez isso não fosse apenas por ter perdido os pais tão cedo e amadurecido à força. Talvez ela é que o tivesse forçado a agir assim. Depois do primeiro ano, ela nunca mais soube o que fazer para se reaproximar de Satoru, e ele sempre teve que disfarçar para encobrir a distância que havia entre os dois. Pelo menos agora, no final, Noriko queria que ele sentisse a vontade de viver ali. Desejava isso do fundo do coração. E, no entanto, não conseguia lidar direito, nem com uma simples troca de mensagens. O mínimo que posso fazer, pensou Noriko, levantando-se do sofá, é arrumar tudo até ele chegar. Posso ser ruim nas sutilezas das relações interpessoais, mas desse tipo de serviço até alguém intratável como eu consegue dar conta. Lá em cima, mais alto que as espigas de capim, surgiu o rosto de Satoru, na contraluz, me encarando. No instante que nossos olhos se encontraram, sua expressão tensa se desfez e seu olhar se enterneceu. Seu rosto estava molhado e cintilava ao sol. Sem dizer nada, Satoru caiu de joelhos e me abraçou com força. Ah, está doendo um pouco. Assim você vai me espremer até minhas tripas ficarem para fora. Satoru tentou me dar uma bronca, mas com a voz chorosa. Seu tonto! Se eu perdesse você aqui dentro, não encontraria nunca mais. Para alguém de seu tamanho, isso aqui é igual àquela floresta bizarra, o mar de árvores. Satoru me falou desse mar de árvores quando passamos perto do Monte Fuji. É uma floresta onde as bússolas não funcionam e as pessoas sempre se perdem. Como você é bobo! Acha que eu vou perder você de vista? Não me deixe aqui sozinho. Fique junto comigo. Ah, é, finalmente. Finalmente você falou a verdade. Eu sempre soube que era isso que você queria. Eu sei que, mesmo dizendo que precisava se desfazer de mim e se esforçando para achar um novo dono, sempre que um encontro dava errado, você ficava aliviado. Para os pretendentes, você falava, poxa, que pena, mas no carro, indo embora, eu via sua carinha de satisfação. Como eu poderia ir para algum lugar depois de ver isso? Não vou deixar você sozinho de jeito nenhum. Satoru chorava, tentando abafar a voz. Dei uma lambida bem de levinho na sua mão. Tá tudo bem, tudo bem. Com certeza, Hachi, que foi separado de Satoru quando ele era pequeno, também se sentiu assim. Como deve ter sido difícil ser separado à força de uma criança que gostava tanto dele. Mas ele não. Mas eles não poderiam fazer nada para mudar aquilo. Só que Satoru não é mais criança. E eu sou um ex-gato de rua. Desta vez, vamos conseguir o que queremos. Então, vamos lá. É nossa última viagem. Vamos ver muitas coisas maravilhosas. Vamos apostar nosso futuro no tanto de coisas maravilhosas que merecemos nesta viagem. Meu rabo em forma de sete vai arrastar junto com a gente todas essas coisas para onde a gente passar. Voltamos para a van e pegamos a estrada novamente. A música das pombas acabou. Então, uma mulher de voz grave e agradável começou a cantar num ritmo curioso e numa língua estranha que eu não conheço. Ouvi dizer que a mãe do Satoru gostava da música da pomba e que o pai dele gostava dessa aqui. As flores lilazes e amarelas continuavam emoldurando a estrada por todo o caminho. O carro seguia tranquilamente. Quando passamos por um semáforo pela última vez. Às vezes, quando a estrada se aproximava de uma cidade, parecia como se tivessem se lembrado de que de repente existiam. Longe das cidades, porém, eles desapareciam por completo. A viagem seguia sem pausas, como na rodovia expressa. Nos afastamos da costa em direção ao interior, onde campos exuberantes se estendiam em ambos os lados da estrada. Mais tarde, chegamos a colinas suaves onde a vegetação selvagem deu lugar a terras cultivadas por humanos. É incrível! Eu não sabia que o chão podia ser assim tão plano e vasto. É incrível que não. É incrível! Eu não sabia que o chão podia ser assim tão plano e vasto. O chão daqui é bem diferente do dos outros lugares que a gente visitou. Nos terrenos, às margens da estrada, começaram a aparecer cercas de madeira, e dentro dessas áreas divididas pelas cercas tinha uns. Nossa! Uns bichos grandes como fossem enfiados no mato, mastigando. O que é isso?
Apoiei as patas na janela do passageiro e estiquei o corpo. Aliás, vendo que eu vivia fazendo isso para ver a paisagem, Satoru botou uma caixa e uma almofada no assento, para eu ficar mais alto. Mas quando aparece alguma coisa muito peculiar, não tem jeito. Eu presumi esticar para ver. Ah, isso? Isso aí são cavalos. Essa região é toda de pastos. Poxa, cavalos? Então é isso. Já vi na televisão, mas é a primeira vez que vejo ao vivo. Só que na televisão eles pareciam mais encorpados. Os cavalos comendo capim ao lado da estrada eram grandes, sem dúvida, mas relativamente esguios. Ao notar que eu virava a cabeça para olhar os cavalos, Satoru riu. Se você gostou tanto deles, podemos parar da próxima vez que aparecer um. No passo seguinte, por onde passamos, só havia um cavalo, em um cercado bem afastado da estrada, tão longe que parecia pequenininho. Esse está meio longe. Um pouco chateado, Satoru desceu da van, me pegou no colo e bateu a porta. No mesmo instante, o cavalo parou de pastar e ergueu a cabeça. Apesar de estar tão longe que parecia menor que a mão de Satoru, o ar ficou carregado desde onde ele estava até nós. Com as orelhas em pé, ele nos encarava fixamente. Uau! A sensibilidade desse animal não é brincadeira. Ah, ele olhou para cá, Nana. Ele não está só olhando. Está analisando, avaliando se oferecemos algum perigo. É possível que esteja observando com tanta atenção justamente por estarmos longe. Se estivéssemos mais perto, talvez ficasse mais tranquilo, vendo logo que se trata só de um humano e um gato. Eu diria que, com um corpo grande desse jeito, não há necessidade de tanta apreensão. Se bem que cada animal tem seu temperamento inato. Grandes ou não, os cavalos são bichos que comem planta. E os bichos que comem planta guardam para sempre a memória de serem caçados pelos bichos que comem carne. É inevitável. Eles têm que ser amedrontados. Nós, gatos, por outro lado, somos do time dos caçadores, mesmo pequenos. E quem caça, luta. Também ficamos atentos e tomamos cuidado com bichos desconhecidos, claro. Mas na hora do vamos ver, não nos acanhamos nem diante de criaturas muito maiores. É por isso que há cachorros que resolvem se meter com os gatos achando que é brincadeira, e terminam ganindo com o rabo entre as pernas. Não importa se é uma raça grande 10 vezes maior do que nós. Se for para brigar, a gente briga. Pensando bem, já faz muito tempo que os cachorros não precisam mais caçar. Até mesmo os cães de caça só levam a presa para seus donos, não são eles que desferem o golpe de misericórdia. Essa é uma diferença decisiva entre eles e nós. Quando caçamos alguma coisa, sempre terminamos o serviço e liquidamos a presa, impreterivelmente, mesmo que seja apenas um inseto. Essa é uma grande diferença entre os animais. Quem tem essa noção de terminar o serviço e quem não tem. Por isso um cavalo pode ser gigante, dezenas de vezes maior do que eu, mas não é um oponente que me bote medo. Sente meu peito se inflar de orgulho. Orgulho de ser um gato que ainda não desaprendeu a caçar. Eu, um gato que ainda tem a luta correndo no sangue. Não vou abaixar o rabo diante de nada que venha atacar Satoru, independentemente do que seja. Depois de algum tempo nos encarando, o cavalo pareceu concluir que éramos razoavelmente inofensivos e voltou a pastar. Ele está meio longe, mas será que eu consigo tirar uma foto? Satoru pegou o celular do bolso. O principal modelo das suas fotos, diga-se de passagem, sou eu. Mas Satoru, se eu fosse você, não tentava fotografar este cavalo, não. Foi só Satoru estender a mão com o celular que o cavalo voltou a cravar os olhos em nós. Alerta. As orelhas em pé. Satoru fizeram um movimento suspeito, então agora precisava ser analisado novamente. Enquanto Satoru não apertou o botão para tirar a foto, o cavalo não se moveu nem 1 milímetro. Poxa, está longe demais mesmo. Satoru desistiu depois de um só clique e guardou o celular. O cavalo continuou nos olhando, olhando, olhando. Só depois que entramos na van e fechamos a porta, foi que ele abaixou a cabeça e continuou a refeição. Desculpe incomodar, gritei. E pensar que existem animais que levam toda a vida assim, nervosos, sendo que poderiam acabar comigo ou com Satoru em um só coice. Se os instintos inatos os fizessem viver assim, fico feliz por ter nascido gato, com instinto de luta, por ser um gato cheio de coragem que não vacila nem diante de adversários muito maiores. O encontro com aquele cavalo foi muito significativo e me fez perceber isso. Ao longo do caminho vi muitas paisagens novas, bosques de bétulas com troncos completamente brancos e sorveiras apinhadas de frutos vermelhos. Satoru ia me contando o nome de todas as plantas. Também aprendi com ele que os frutinhos das sorveiras
são de um vermelho intenso. Certa vez vi na televisão uma pesquisadora falando que os gatos têm dificuldade para distinguir a cor vermelha. Mas, ao ver a sorveira, Satoru comentou que os frutos estavam bem vermelhos e assim eu aprendi como é essa cor. Quer dizer, talvez a gente enxergue de jeitos diferentes, mas eu aprendi como vejo o que Satoru chama de vermelho. Aqueles ali ainda não estão com as cores tão vivas. Ele avaliava a cor dos frutos sempre que aparecia uma árvore nova. Então, foi ficando muito bom em diferenciar os tons de vermelho. Tudo bem que só aprendi como são, no meu jeito de ver as tonalidades que Satoru enxerga. Tudo bem que só aprendi como são, no meu jeito de ver, as tonalidades que Satoru enxerga, mas não faz diferença. Mesmo assim, estávamos vendo as mesmas cores. Eu vou lembrar para sempre dos vários vermelhos que Satoru me mostrou. Passamos por plantações que colhiam batatas e abóboras, e também por plantações onde a colheita já tinha acabado. As batatas lotavam sacos gigantescos capazes de acomodar vários humanos, e esses sacos ficavam empilhados em um canto dos campos. Já as abóboras, já as abóboras cabotiá eram empilhadas direto na terra escura e úmida, formando várias pirâmides. Quando achei que já estava bem familiarizado com os arredores, começaram a aparecer enormes embrulhos redondos de plástico, brancos e pretos, espalhados pelos campos. Fiquei me perguntando quem teria largado tantos brinquedos gigantes pelas planícies, mas no fim, era só feno enrolado. Quando chega o inverno, neva muito aqui. Então, eles precisam guardar capim para as vacas e os cavalos comerem. Neve é aquele negócio branco e gelado que às vezes cai do céu lá em Tóquio durante o inverno, não é? Na hora pensei que aquilo derretia rapidinho, mas não entendi por que ficar tão preocupado. Mas, quando chegou o inverno nessa região, aprendi que a neve aqui por esses lados é totalmente diferente. Até eu, que sou eu, fiquei meio atarantado no meio das nevascas. Elas cobrem tudo de branco, você não enxerga um palmo diante do nariz. Mas conto melhor sobre isso depois. Aqui nas terras frias, o chamado País das Neves, tem neve que se acumula até alcançar o telhado. É diferente da neve da cidade grande, que em poucos dias já derreteu. Como é que, como é que vocês podem chamar as duas coisas pelo mesmo nome? Vou te contar. Conforme seguíamos, parando para descansar em lojas de conveniência ou postos na beira da estrada, a paisagem foi ficando mais montanhosa e o sol começou a baixar. Depois de transpor uma montanha sob o sol poente, chegamos a outra região habitada. Nossa van corria pelas estradas cada vez mais escuras, como se brincasse de pega-pega com a noite. Quando chegamos à nossa cidade de destino, todos os carros com que cruzávamos já estavam com os faróis acesos. Acho que hoje já não vai dar tempo. Nem tem mais onde comprar flores, murmurou Satoru, inquieto. Mas ele não seguiu para nosso hotel naquela noite. Em vez disso, virou em uma travessa no meio do caminho, uma rua um pouco menor do que a principal. Seguindo por ali, por entre casas residenciais, fomos nos afastando do centro da cidadezinha. Era um pouco estranho chamar aquilo de área residencial, porque as casas eram bem espaçadas. No bairro onde morávamos em Tóquio era inimaginável uma distância daquelas entre uma casa e outra. Por fim, até as casas foram rareando e a rua virou uma ladeira. Estávamos subindo um morro e no alto havia um portão por onde entramos com a van. O terreno lá dentro era todinho dividido em quadrados, até onde a vista alcançava, e dentro dos quadrados se enfileiravam pedras também quadradas. Ah, eu sei o que é isso. Vi na televisão. São túmulos. Pelo jeito, os humanos gostam de colocar umas pedras chiques em cima de si mesmos depois de morrer. Lembro quando vi isso na televisão, achei um costume bem peculiar. Eles estavam falando que os túmulos são caros e não sei mais o que. Quando chega a hora dos animais, descansamos ali mesmo onde caímos. Esses humanos realmente são umas criaturas meio neuróticas, se precisam deixar preparado um lugar para dormir depois da morte. Assim a vida é complicada. Se a gente ficar pensando até no que vai acontecer depois que morrer, não pode só bater as botas simplesmente Se a gente fica pensando até no que vai acontecer depois que morrer, não pode só bater as botas simplesmente onde estiver. Satoru dirigiu por mais um tempo pelo grande cemitério sem se perder, até enfim estacionar. Ele desceu da van e caminhou tranquilamente por entre os túmulos, até parar diante de um deles, feito de pedra clara. É aqui que estão meus pais.
Então era aquele o último lugar que Satoru queria, a qualquer custo, visitar. Eu não entendo essa vontade dos humanos de colocar pedras grandiosas em cima de corpos já sem vida, mas compreendo que eles veem muito valor a essas pedras. Dirigir por tanto tempo já não é tarefa fácil para eles, mas mesmo assim, Satoru veio até aqui com sua van prata e me trouxe junto. Eu, que tenho as manchas na testa iguais às de Hachi e o rabo em forma de sete, virado para o lado oposto ao dele. Os gatos não são criaturas tão insensíveis que eu não consiga respeitar esse desejo. Sempre quis trazer você aqui, Nana. Eu sei. Rocei a testa na pedra do túmulo. Muito prazer. É uma honra conhecer vocês. Sei que Hat deve ter sido um bom gato, mas eu também não sou de se jogar fora. Sou? Sinto muito. Hoje vim com pressa, mas trago as flores amanhã, disse Satoru, agachando-se diante do túmulo. Havia um vaso estreito com flores, um pouco murchas. Ah, é, murmurou ele. Minha tia deve ter vindo visitar vocês também, por causa do equinócio. Ele afagou carinhosamente as flores. Me desculpem por não vir mais vezes. Eu devia ter aproveitado as chances que tive. Eu me afastei um pouco para dar privacidade a Satoru, mas continuei dentro de seu campo de visão, para ele não ficar aflito de novo. Durante os 5 anos que passamos juntos, foram poucas as vezes que Satoru viajou para visitar os túmulos da família. Sempre dizia que queria me levar junto porque os pais ficariam admirados ao ver como eu parecia Hachi, mas nunca fez isso. Ele trabalhava muito e, como qualquer jovem, quando finalmente tinha um descanso, queria passear com os amigos. Além disso, tinha compromissos com as pessoas da empresa. É a vida. Ele sempre dizia que gostaria de me levar para conhecermos lugares mais distantes, mas esse plano também nunca tinha se realizado, até agora. Não é que ele não quisesse, se o tempo e o dinheiro permitissem, ele viria toda hora, mas tenho certeza de que seus pais entendem. Afinal, são seus pais. Vem cá, Nana. Satoru me colocou no colo. Sobre o que ele estava falando enquanto me afaga? Pelo jeito, aqui é a cidade natal da mãe dele. Seus avós, que eram agricultores, morreram cedo e a mãe e a tia, ainda muito jovens, tiveram que se desfazer da propriedade, pois não conseguiram manter sozinhas as plantações e a casa. Parece que a mãe dele sempre se arrependeu disso, principalmente depois que Satoru veio ao mundo. Ela ficava se perguntando se não era triste para uma criança ter como terra natal aquela cidade, onde só restavam túmulos, mas não havia jeito. A mãe tinha poucos parentes vivos, e eles estavam espalhados pelo país. A vida nem sempre segue como a gente quer. Depois de algum tempo, Satoru se ergueu comigo no colo. Bom, amanhã eu venho de novo. Ele voltou para a van e dirigiu até o hotel, atravessando a cidade já completamente escura. Nosso abrigo naquele dia foi um pequeno hotel para executivos que aceitavam animais de estimação em alguns dos quartos. A revista onde Satoru havia pesquisado só mencionava cachorros, mas quando ele ligou para perguntar, disseram que, é claro, que também aceitavam gatos. Então, até que era um hotelzinho esforçado. Satoru devia estar cansado de dirigir tanto. Só saiu do quarto por 1 hora para jantar e comprar umas coisas, e assim que voltou, dormiu. No dia seguinte, em compensação, acordou muito cedo, fez as malas sem demora e saímos do hotel ainda sob o sol nascente. E agora? As floriculturas ainda não abriram? Satoru deu uma volta pelas ruas próximas à estação de trem e ficou desnorteado ao ver tudo fechado. Será que vai ter alguma no caminho para o cemitério? Partimos contando com isso, mas as floriculturas do caminho também estavam todas fechadas. Satoru parou no acostamento. Vou ter que me virar com essas aqui. Dizendo isso, ele começou a apanhar as flores amarelas e roxas que víamos ao longo da estrada desde o dia anterior. Boa ideia. Inclusive, acho até que é melhor assim. Essas também são lindas e aposto que seus pais vão ficar mais felizes ao receber flores que você admirou ontem o dia inteiro. Eu também ajudei. Procurei um crisântemo silvestre bem carregado de flores e mostrei para Satoru. Está me ajudando, é? Disse ele, sorrindo, enquanto colhia as flores do ramo que eu sacudia com patadas. Voltamos ao cemitério carregando uma braçada de flores silvestres. Eu não tinha reparado porque já estava escuro quando fomos lá no dia anterior, mas do alto da montanha dava para ver a cidade todinha se esparramando até onde os prédios e casas acabavam. Ao amanhecer, o cemitério era um lugar claro, fresco e arejado. A atmosfera estava límpida
e mais alegre. Aliás, mesmo no dia anterior eu não tinha sentido medo, apesar de estar em um cemitério depois de o sol já ter se posto por completo. Cemitérios e templos são um clássico cenário de história de terror, mas naquele não havia nenhuma sensação pesada, como se fosse aparecer um fantasma ou outra coisa ruim. Se nós, gatos, conseguimos ver fantasmas? Bem, os senhores sabem que sobre certas coisas é melhor manter o mistério. Satoru desceu da van carregando as flores recém-colhidas e também material para limpar o túmulo e fazer as oferendas. Pelo jeito, tinha comprado tudo isso na noite anterior. Depois de fazer a limpeza, ele tirou as flores velhas do vaso, trocou a água e arranjou as flores novas que trouxera. Junto com mais algumas flores de cosmos que cresciam abundantes ali por perto, elas formaram um buquê de cores muito vivas. Mesmo depois de encher totalmente o vaso, ainda sobraram muitas flores. Satoru as embrulhou em jornal úmido e os guardou na van, dizendo que poderia usá-las depois. Em seguida, tirou a embalagem de alguns quitutes, como bolinhos recheados com doce de feijão, e os dispôs como oferendas. O cemitério era cheio de formigas. Abertas daquele jeito, as oferendas logo seriam comidas por elas, ou levadas por algum corvo ou furão. Mas isso seria muito melhor do que ficarem ali estragando. Por último, Satoru acendeu os incensos. Pelo visto, o hábito de sua família era queimar de uma vez só todo o maço de finos incensos. Pessoalmente, acho esse cheiro meio desagradável. Fugindo na direção oposta do vento, sentado na mureta, Satoru fitou o túmulo por muito, muito tempo. Quando rocei em seus joelhos, ele sentiu e afagou minha cabeça. Disse em um murmúrio quase inaudível: Que bom que consegui ver com você. Sua voz estava alegre. Eu me afastei e fui dar uma volta para deixá-la à vontade, sempre tomando cuidado de não me afastar demais, para que ele ainda conseguisse me ver. Embaixo da sebe que cercava o terreno, encontrei um grande arbusto de fuque, já com os caules bem grossos. De repente, vi alguma coisa pular embaixo dele. Um grilo? Eu estava farejando por ali, quando Satoru se aproximou. Já terminou de conversar com seus pais? Que foi, Nana? Por que se enfiou todo debaixo dessa planta? Ah, é que aqui nesse cantinho tinha um bicho aí? É, tinha um troço muito esperto. Vi quando pulou, só por um segundo, e deixou um cheiro esquisito. Será que era um corupocur? Corubuquê? São pessoas bem pequenininhas que vivem debaixo das folhas do fuque. Hein? Como é que eu nunca ouvi falar de uma coisa tão extraordinária assim? Meus livros preferidos, quando eu era criança, falavam sobre eles. Ah, então é de faz de conta. Meus pais também gostavam muito dessas histórias. Lembro que, quando eu consegui ler aqueles livros pela primeira vez, os dois ficaram super contentes. Então, Satoru desandou a contar várias histórias sobre as mini-pessoas. Sinceramente, histórias inventadas não me interessam muito. Falando como gato, deixei escapar um bocejo e Satoru sorriu sem jeito. Acho que você não está muito interessado, né? É que nós gatos somos mais apegados à realidade. Se você encontrar um de verdade, não pegue ele não, tá bom? Ok, entendi. Se eu realmente encontrar uma dessas criaturas, vai ser difícil me segurar. Mas vou me conter, em respeito a você. Satoru juntou as mãos mais uma vez diante do túmulo. Eu também rocei as bochechas no canto da pedra, como demonstração de afeto. Depois de orar por algum tempo, Satoru se ergueu. Bom, até demais. Tinha a expressão tranquila de quem não deve mais nada. Ele pegou a van novamente e dirigiu até outro ponto do cemitério. E este é o túmulo dos meus avós. Ele arranjou no vaso deste segundo túmulo as flores que tinham sobrado. Depois, assim como fizera no dos pais, dispôs pãezinhos e doces como oferenda e acendeu os incensos. Ali, ele não rezou por tanto tempo. Era natural, já que seus avós morreram cedo e ele não chegou a conhecê-los. Bom, vamos lá? Nosso destino seguinte era a cidade de Sapporo, onde sua tia morava. Finalmente, a Van Prata embarcou em sua última jornada. Estávamos dirigindo por um caminho sem grandes novidades. A estrada cortava uma pequena colina e era cercada por dois lados por encostas íngremes. No alto dos barrancos erguiam-se bétulas de troncos brancos, e das raízes dessas árvores até o meio da encosta o chão era coberto por uma espécie baixa de bambu, com as folhas contornadas de branco. Era uma passagem bastante comum em Hokkaido, nada demais. De repente, Satoru soltou uma exclamação e freou. Foi tão brusco que eu até escorreguei para a frente do banco.
Ei, ficou maluco? Nana, olhe lá. Olhei para onde ele apontava e... Nossa! Lá estavam três veados. Lá estavam três veados, com as costas pintadas de branco, dois grandes e um pequeno. Claramente era um filhote com os pais. O padrão das costas dos três se confundia com as cores da vegetação rasteira, em um mimetismo impressionante. Passamos bem ao lado daqueles bichos enormes e eu nem reparei. É uma camuflagem realmente admirável. Eu não tinha percebido, mas consegui ver porque um deles se virou. Um dos veados estava de costas, exibindo a mancha branca em forma de coração que tinha no traseiro. Isso ele não conseguia esconder no meio da vegetação. Vamos abrir a janela para ver? Saltou. Satoru se inclinou para a janela do passageiro e apertou o botão. O vidro desceu. E o leve som mecânico fez os três animais se voltarem ao mesmo tempo. O ar ficou carregado de eletricidade. Ah, aquela história. Eles são do mesmo tipo de animal que os cavalos, ou seja, se dividirmos em duas categorias, eles estão do lado da caça e não do caçador. Ah, assustei eles. Satoru parou de apertar o botão da janela e observou o que acontecia. Os veados continuaram olhando para nós por algum tempo, até que de repente os pais dispararam em costa acima. O filhote continuou nos encarando sem piscar. Talvez ainda não fosse tão cauteloso quanto os pais. Os pais devem ter cansado de esperar que ele seguisse e o chamaram lá do alto. Então, o filhote também correu em costa acima, exibindo o coração branco do traseiro. Poxa, fomos... Poxa, foram todos embora? Chateado, Satoru olhou, então, para o alto do barranco. Mas que demais! Mas que demais! Nunca tinha visto veados tão de perto assim da estrada. Com certeza isso é graças a meu rabo da sorte. Acho que a ponta em forma de sete ainda vai agarrar mais coisas legais. Isso não demorou para se comprovar. Estávamos diante de uma paisagem perfeitamente comum. Para além de uma colina muito suave, estendia-se montanhas também suaves, cobertas de vegetação. A van entrou embaixo de uma tênue nuvem acinzentada e a chuva começou a cair sobre o para-brisa. Eram gotas leves, como costuma acontecer quando a chuva cai, enquanto ainda está sol. Que legal! Passamos pela fronteira da chuva! Satoru ficou animado, mas para nós, gatos, a chuva é sempre meio deprimente. Eu queria era chegar rápido na fronteira do tempo bom. Meu desejo logo se realizou. A chuva foi acalmando até virar só uma garoa. Chegamos na outra fronteira e os raios de sol nos alcançaram. Com as mãos no volante, Satoru soltou uma exclamação. Eu estava cabeceando de sono, mas ergui o rosto e olhei para ele. Satoru diminuiu a velocidade e parou no acostamento. Na colina diante de nós estava a brisa de um arco-íris. Uau! Isso aí sim é incrível. Muito mais que a fronteira da chuva. Era um arco bem aberto com uma base firmemente fincada na colina à nossa frente. Acompanhando sua curva, encontrei a outra base fincada em outra colina. Era a primeira vez na vida que eu vi as raízes de um arco-íris. Também devia ser a primeira vez para Satoru, que mal respirava. Naquele momento, estávamos nós dois juntos vendo algo pela primeira vez. Vamos lá fora? Satoru desceu de van com cuidado, como se qualquer movimento mais brusco pudesse apagar o arco-íris. Ele me pegou no banco do passageiro e nós dois erguemos os olhos. O arco-íris continuava lá, com os dois pés plantados no chão. Na parte mais alta clareava um pouco, mas não se apagava em nenhum pedaço. Um arco perfeito. Eu já tinha visto aquelas cores em algum lugar. Pensei um pouco até lembrar. Era igual às flores que Satoru ofereceu no cemitério naquela manhã. Os crisântemos silvestres, com suas tonalidades variando em cada flor, o amarelo vivo dos solidagos e as cores dos cosmos. Se alguém lançasse uma seda fina sobre aquele buquê, ficaria igualzinho a um arco-íris. Nós enfeitamos os túmulos com um arco-íris, sussurrou Satoru. Fiquei muito feliz ao ouvir isso. Sem dúvida, somos uma dupla perfeita. Orgulhoso de mim mesmo, espichei a cabeça em vez de estufar o peito. E foi aí que descobri mais uma coisa incrível. Miei, olhando para o céu. Até que Satoru também levantou os olhos e percebeu. Acima daquele arco-íris perfeito, acima daquele arco perfeito que tinha os pés fincados no chão, havia mais um. Era tênue, mas muito, muito, muito grande. Satoru prendeu a respiração novamente. Desta vez, a voz que murmurou "Uau" estava entrecortada. Quem poderia imaginar que a gente não veria uma coisa tão incrível no último trecho da nossa viagem? Que veríamos os dois juntos algo pela primeira vez? Nunca vamos esquecer naquele momento.
Jamais esqueceremos o arco-íris que abençoaram o final da nossa viagem. Continuamos ali, parados, até a luz do sol se espalhar por tudo ao nosso redor, e as cores se dissolveram no céu. Esta é nossa última viagem. Ontem, ao partir, fiz um pedido. Vamos lá. Vamos lá, ver ainda mais coisas maravilhosas nesta viagem. Vamos fazer uma aposta e basear nosso futuro na quantidade de coisas maravilhosas que conseguimos ver. E vimos mesmo, muitas. Se vimos tantas coisas incríveis, se no fim, no último minuto, vimos até mesmo os pés de um arco-íris, nosso destino certamente foi abençoado. E assim, chegamos a Sapporo e terminamos nossa viagem. Nota 1. Besouro rinoceronte, um tipo de besouro com um longo chifre criado como bicho de estimação por crianças japonesas. Nota do tradutor. Nota 2. Referência a Aokigahara, uma floresta densa na base do Monte Fuji, objeto de muitas superstições e famosa por ser palco de um grande número de suicídios. Nota do tradutor. Nota 3. O budismo japonês celebra as semanas dos equinócios de primavera e de outono, e uma das práticas nesse período é visitar o túmulo de entes queridos. Nota do tradutor. Nota 4. Criaturas do folclore do povo Ainu, nativo da região de Hokkaido. Nota do tradutor. Relato 3.5. A última viagem. No cais do porto, encontramos um barco branco gigantesco do tamanho de um prédio. Satoru falou que a gente vai entrar nesse barco com carro e tudo pela bocona aberta que tem na proa dele. Diz que o barco pode encher a pança com um monte de carros e não afunda. Os humanos constroem uns negócios extraordinários. Mas escuta, quem será que teve essa ideia de botar em cima da água essa maçaroca de ferro do tamanho de um prédio? Se querem saber minha opinião, essa pessoa não batia muito bem. Coisas pesadas afundam, é um fato. Nenhuma criatura vivente neste vasto mundo, fora os seres humanos, tenta se opor às leis divinas. Realmente, o ser humano é um bicho esquisito. Satoru foi comprar a passagem no terminal da bolsa. Satoru foi comprar a passagem no terminal da balsa e voltou com o rosto corado. Passei vergonha. Disseram que você não conta como passageiro. Ao preencher o formulário, ele tinha escrito meu nome como passageiro. Quando o pessoal do guichê descobriu quem era o tal Nana Miyawaki, 6 anos, eles caíram na risada. Às vezes, Satoru é completamente sem noção. Bom, vamos lá. Os carros já tinham começado a entrar pela boca escancarada do barco, um depois do outro, como contas de um rosário. Ei, esse barco já engoliu um bocado de carros. Tem certeza de que ele não vai afundar? O que você tem, Nana? Seu rabo está meio arrepiado. É que, sabe como é? Vamos dizer que esse navio afunde. A gente vai ser lançado ao mar, certo? Isso é meio, sabe? Eu me lembrei da praia que conheci quando fomos visitar Yoshimine. A ideia de ser engolido por aquela quantidade assustadora de água que faz aquele barulho. Até eu, que sou eu, fico arrepiado. Afinal, os gatos não nadam muito bem e odeiam água. De vez em quando aparece algum esquisito que gosta de tomar banho, mas esses aí certamente têm algum tipo de mutação. Para você, Satoru, também não seria fácil ter que nadar até alguma ilha com um gato encarapitado na sua cabeça. Indiferente à minha preocupação, a Van Prata seguiu para dentro do barco. Satoru parecia cansado, carregando a mala de viagem no ombro esquerdo e minha caixa na direita. Até pouco tempo atrás ele carregava isso com facilidade. Satoru, não quer que eu vá por conta própria? Deu uma empurradinha na tranca da caixa. Não. Aflito, Satoru segurou a porta e inclinou a caixa com a porta para o alto. Opa! Escorreguei e dei com a bunda no fundo da caixa. Animais não podem andar soltos dentro da balsa. Aguenta só mais um pouquinho. Se você diz animais, é porque inclui cachorros também, né? Então, pelo menos é justo. Tem muitos lugares por aí, inclusive hotéis, onde cachorros podem ficar soltos e gatos não. Dizem que é porque os gatos afiam as unhas nos móveis e coisas assim. Ué, nesse caso era só cobrar um pouquinho mais dos hóspedes com gatos pelos reparos necessários. Além disso, nós, gatos, afiamos as unhas quando estamos à vontade. Então, poucos fariam isso em um lugar desconhecido onde estejam apenas de passagem.
E esse tal cheiro de bicho que tanto incomoda os humanos é muito mais leve nos gatos do que nos cachorros, viu? Seja como for, essa história de permitir cachorros e proibir gatos me tira do sério. É discriminação. Se é para proibir, que proíbam os dois. Gostei dessa balsa aqui. Satoru me levou até a salinha reservada aos animais na balsa. Pelo que eu entendi, todos tinham que ficar juntos ali. Era um cômodo sem grande personalidade, mas ajeitadinho, com compartimentos de bom tamanho empilhados até o teto. O único outro gato era um persa branco do tipo chinchila. Os outros animais eram todos cachorros de todas as raças, pequenas e grandes. Pessoal, este é o Nana. Espero que vocês se deem bem até a chegada. Satoru fez questão de me apresentar para todos os que já estavam lá antes de me deixar em um dos compartimentos. Você vai ficar bem aqui. Você vai ficar bem aqui, Nana? Não vai se sentir sozinho? Como é que eu vou me sentir sozinho num lugar lotado desse jeito? Só tenho uma ova. Para falar a verdade, eu não acharia ruim ser levado para um lugar mais tranquilo. Esses cachorros aí gostam de jogar conversa fora, ficam tagarelando só porque são a maioria. Estou ouvindo eles cochicharem. Olha, outro gato. Desta vez um vira-lata. Ah, poxa, lamento muito por ser vira-lata. Pena que a gente não pode ir de carro até lá. Desculpa, Nana. Já falei pra você não encanar com isso. É um dia só, eu aguento. Pode não parecer, mas nós gatos somos muito resilientes. Além do mais, pelo que Satoru contou, ainda tem uma viagem comprida nos aguardando depois da balsa. Ultimamente ele tem se cansado muito rápido, mas não teria forças para dirigir por todo o caminho. Eu venho ver você sempre que der, então, se estiver se sentindo sozinho, aguenta só um pouquinho, tá? Será que dava pra você não falar que nem um maluco superprotetor na frente dos outros, por favor? Assim fica chato pra mim. Oi, vocês são os únicos gatos aqui. Eu espero que fiquem amigos. Satoru devia estar falando com o persa chinchila no andar de baixo do meu. Agora eu não conseguia mais ver, porque já estava na minha caixa, mas quando entramos na sala vi que ela estava encolhido bem nos fundos. Será que ele também está chateado? Talvez esteja com medo, porque hoje tem muitos cachorros aqui. Xi, errou feio. O persa estava enrodilhado, mas a ponta do rabo mexia sem parar. Bastava uma olhadela para ver que ele não estava com medo, mas sim irritado com o falatório azucrinante dos cachorros. Bom, então até mais, Nana. Satoru foi embora com sua mala. Foi só ele sair que todos os cachorros começaram a falar comigo ao mesmo tempo, uma gritaria só. Oh, gato! Ei, de onde você veio? Para onde está indo? Quem é seu mestre? Entendi imediatamente a irritação do Percy e logo evitei sua pose no canto do meu compartimento. Eu estava só fingindo que dormia ali no canto, porque os cachorros eram muito chatos, mas Satoru não entendeu. Desculpa, sabia que você ia ficar triste. Depois disso, ele começou a vir me visitar com uma frequência meio exagerada. Aí, eu falei que não precisava vir tanto. Logo, os cachorros começaram a zombar de mim, dizendo que o meu dono era super protetor, porque ele vinha muito mais do que todos os outros. Assim que Satoru ia embora, começava o coro: Super protetor, super protetor. Calem a boca, seus idiotas. Eu rosnava e voltava para o meu canto. Que bando de chatos, fazendo esse estardalhaço que nem os moleques. Foi o persa, abaixo de mim, quem disse isso, alto o suficiente para que os cachorros escutassem. Vocês não perceberam que é o dono dele quem está se sentindo sozinho? Ele falava com uma grosseria surpreendente para um gato chique de raça. Os gatos responderam. Os cachorros responderam com resmungos insatisfeitos. Ué, mas ele veio toda hora porque Nana está triste, não é? Para um bando de cachorros, vocês estão com um olfato fraco, hein? Não viram que pelo cheiro esse dono já não tem mais muito tempo? Ele quer ficar junto com o gato dele o máximo possível. Todos os cachorros se calaram. Então recomeçaram a cochichar, desta vez dizendo coitadinho, coitadinho. Não adiantava nada porque dava para ouvir perfeitamente, mas tudo bem. A maioria dos cachorros era jovem, então ainda deviam ser muito burros. Valeu, cara. Falei na direção do compartimento abaixo e o persa respondeu, antipático, que só tinha interferido porque estava cansado do barulho. Na visita seguinte de Satoru, todos os cães fizeram festa para ele. Satoru ficou muito contente e afogou algumas cabeças pelas grades dos compartimentos. Puxa, que bela recepção! Todo mundo abanando o rabo. Apesar de meio burros, no fundo os cachorros eram boa gente. Depois de tudo isso, o Percy e eu começamos a participar um pouco da conversa, para matar o tempo naquela viagem tediosa.
Só que a maioria dos assuntos não ia muito longe. Não tenho o que dizer se, em um papo sobre comida preferida, me falam sobre ossinhos de couro. E assim, seguimos viagem até que, na hora do almoço do dia seguinte, a balsa aportou em seu destino. Satoru foi o primeiríssimo a aparecer na sala dos animais. Desculpa, Nana. Deve ter sido muito chato ficar aqui. Não, foi tranquilo. Além disso, a conversa com o persa até que foi boa. Aliás, seria legal dar tchau para ele antes de irmos embora. Eu estava pensando isso quando Satoru, a caminho da saída, virou a portinha da minha caixa para dentro da sala. Ei, Nana, diga tchau para os colegas. Eu me despedi rapidamente. Os cachorros todos abanaram os rabos ao mesmo tempo. Good luck, disse o persa. Good o quê? Acho que quer dizer boa sorte. Meu mestre sempre diz isso. A propósito, quem buscou o persa foi um homem de olhos azuis junto à esposa japonesa. Das línguas dos humanos, o persa dominava mesmo no japonês, mas, pelo jeito, também entendia um pouco da língua do dono. Obrigado. Good luck para você também. Assim, encerramos as despedidas. Satoru e eu descemos para o porão do barco e entramos na van prata. Ao sairmos da balsa, o céu azul se estendia infinito à nossa frente. Finalmente chegamos a Hokkaido, Nana. Era uma terra muito vasta e plana que se estendia para todos os lados. A paisagem na janela era a de uma cidade comum, porém muito mais espaçosa. Até as ruas eram mais largas que as de Tóquio. Depois de dirigir por algum tempo, chegamos aos subúrbios, um lugar muito gostoso, ainda mais amplo e com poucos carros na estrada. A viagem prometia ser bem agradável. A trilha sonora da viagem, novamente aquela música do mágico. Os campos que ladeavam a estrada estavam repletos de flores lilazes e amarelas, todas misturadas. Provavelmente eram flores silvestres e não canteiros planejados, pois cresciam em desordem. Achei as ruas de Hokkaido meio largadas, mas muito vistosas, diferentemente de Tóquio, onde são cobertas até o último centímetro por concreto e asfalto. Aqui ainda há terra mesmo ao longo das vias principais. Talvez por isso a paisagem passe uma sensação de tranquilidade, como se o chão conseguisse respirar melhor. Essas flores amarelas eu conheço. São um tipo de solidago, mas qual será a outra? A roxa. Então Satoru também estava prestando atenção nas flores. A combinação de amarelo e lilás era realmente muito impressionante. E essas lilazes não tinham um tom só. Era um degradê que ia desde o violeta claro até o roxo mais intenso. Vamos descer para dar uma olhada? Satoru parou no acostamento. Eu também desci da van, no colo dele. Ele não me colocou no chão ao se aproximar das flores, pois havia carros passando a toda velocidade. Ah, são crisântemos silvestres, mas eu imaginava que fossem delicados. Os tais crisântemos silvestres que cresciam por toda parte tinham um monte de flores saindo de cada caule, como uma vassoura de ponta cabeça. Não eram nada frágeis nem delicados, pelo contrário, eram bastante vigorosos. Ah, uma abelha voava entre as flores e minha pata saltou em sua direção. Não, Nana, e se ela picar você? Não adianta você me dizer isso, é meu instinto. Continuei dando patadas no ar até atrás da abelha, até Satoru conseguir com grande esforço agarrar minhas patas e segurá-las com força. Ah, mas é tão eletrizante caçar esse bicho voando em volta da gente. Você não entende? Eu me sacudi todo para me soltar, mas não adiantou. Satoru me levou no colo de volta para dentro da van. Se você só quisesse acertar a abelha, ainda vai. O problema é que você tenta comer o bicho. E se ela picar sua boca por dentro? Ué, quando a gente pega alguma coisa, tem que dar uma mordidinha para ver como é. Aquelas baratas que aparecem em Tóquio, por exemplo. Quando eu abato uma, sempre dou uma mordiscada. As asas são duras. Parece que você está mordendo plástico, mas o recheio é macio e tem um sabor encorpado. Satoru sempre dava um grito histérico quando encontrava espalhado pela sala os restos mortais de alguma barata que eu tinha caçado. Por que será que os humanos odiam tanto as baratas? Estruturalmente, elas não são muito diferentes de um kabutomushi ou um escaravelho dourado, e os humanos não berram que nem loucos quando encontram um desses. Como gato, eu até prefiro as baratas. São oponentes mais desafiadores, porque se movem mais rápido. Seguimos ao longo de um rio até chegar a uma estrada próxima à costa. Uau! Uau! Nós dois exclamamos quase ao mesmo tempo. Nossa, parece um mar! Dos dois lados da estrada se estendiam planícies totalmente cobertas por capim alto. As espigas brancas tremulavam ao vento como ondas. Não fazia muito tempo que tínhamos parado, mas Satoru estacionou novamente. O acostamento da estrada era largo e não passava quase nenhum carro.
então era fácil para parar em qualquer lugar, mesmo naquela estrada vazia. Satoru deu a volta na van e me pegou no colo, pela porta do passageiro. Não precisa se preocupar desse jeito. Eu não vou sair correndo pro meio da rua nem nada assim. Ele é mesmo super protetor, pensei. Mas se Satoru se sente mais tranquilo assim, tudo bem, fico no colo. Até porque é gostoso. As mãos de Satoru são grandes, eu fico bem confortável. Mas eu queria ver a paisagem um pouco mais do alto. Subi até os ombros de Satoru e eu espichei o corpo. Fiquei na altura dos olhos dele. O vento soprava ruidosamente, as espigas do capim ondulavam até onde a vista alcançava, e atrás de cada onda que se afastava, logo vinha outra, como se a perseguisse. E bem como Satoru disse, um mar em terra firme. Pessoalmente, acho que gosto mais deste aqui, porque não tem aquele rugido assustador do mar de verdade. Aqui, acho que até eu consigo nadar. Saltei para o chão e corri para mergulhar naquele mar de capim. Só que lá dentro a paisagem subitamente se transformou. Minha visão foi encoberta pelos caules, que cresciam muito próximos uns aos outros. Levantando os olhos, eu via as espigas se agitando bem longe lá no alto. E, para além delas, o distante céu azul. A voz preocupada de Satoru chegou aos meus ouvidos. Nana? Nana, cadê você? Ouvi o som seco de passos sobre as plantas. Então, ele também deve ter entrado no mar de capim. Aqui! Eu estou aqui! Bem do seu lado! Porém, enquanto me chamava, a voz de Satoru foi se afastando cada vez mais. Que coisa! Não consigo vê-lo, mas acho que ele não me vê. Devo estar totalmente coberto pelo capim. Fazer o quê? O jeito era atrás dele para ele não se perder. Nana! Oi, estou aqui! Respondi, mas o som do vento levava embora minha voz antes que ela alcançasse os ouvidos de Satoru. Nana! A voz dele estava começando a soar desesperada. Nana! Cadê você? Nana! Não aguentei mais ver Satoru se afastando de mim e gritei o mais alto que pude. Já disse que estou aqui!